can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one wakes in the morning Asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of Diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive And be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is headed. we will live in a world Where all people can get clean water. and proper toilets at home. at school. and at work. We will live in a world where There is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. and new wealth. Lead to decent jobs. For everyone. And we will live in a world Where our industry, Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. we will live in a world Where prejudices and extremes of inequality are defeated. Inside our countries And between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, And support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. We will restore and protect Life on land. The forests. animals. the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. work together. Partnerships of all kinds. To make these goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência comemorativa do 7º aniversário da Aliança ODS Portugal, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, da UN Global Compact Network Portugal e da UNA Portugal, Associação Unidade das Nações, que conta com o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Vamos iniciar esta sessão com Ana Vitória Azevedo, administradora da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Bom dia a todos. Fui mandatada para representar o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para a abertura desta conferência, que infelizmente não pôde estar presente. E quero começar por cumprimentar todos os presentes, o Presidente Carlos Monjardino, o Presidente Mário Parra da Silva e os demais representantes das organizações e empresas aqui presentes, e agradecer a vossa participação nesta conferência comemorativa do 7º aniversário da Aliança ODS, com um tema tão relevante para as nossas organizações e para a nossa sociedade. É com enorme orgulho que a Santa Casa aceitou o convite de acolher o 7º aniversário da Aliança ODS Portugal. São iniciativas como esta que, ao promoverem e incentivarem o diálogo e cooperação entre organizações, contribuem como acelerador da qualidade na persecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este é um caminho ainda embrionário, mas que, com o apoio da Aliança ODS Portugal, dará certamente os seus frutos, assegurando a construção de alicerces robustos para um futuro de responsabilização por parte das empresas e organizações no cumprimento da Agenda 2030. A responsabilidade social e ambiental integra todos os processos de decisão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por forma a contribuir em todos os momentos e em todas as nossas atividades desenvolvidas para a persecução dos fins estatutários da Santa Casa.
Na verdade, a responsabilidade social faz parte do ADN da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, faz parte da nossa própria missão. E o seu desenvolvimento encontra-se alinhado com o referencial ISO 26000, norma que fornece orientações as quais as organizações podem seguir para promover o desenvolvimento de comportamentos socialmente responsáveis. Em todas as suas áreas de intervenção, saúde, educação, ensino, cultura, inovação e qualidade, segurança na prestação de serviços, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa procura contribuir para uma melhor qualidade de vida, para a inclusão social e para uma maior justiça e equidade social. Assim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são também os Objetivos da Santa Casa da Misericórdia e o sucesso no cumprimento da sua missão será o seu melhor contributo para a Agenda 2030. E são estes objetivos que há 525 anos são prosseguidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e é importante perceber que são tão atuais, que foram desenvolvidos desde há 525 anos, mas na verdade são tão atuais. Simultaneamente e em alinhamento com os ODS, acreditamos que a colaboração e a partilha de conhecimentos, de recursos e de esforços são o caminho para esse desenvolvimento responsável, sustentável, e é por isso que a cada momento aderimos ou participamos em iniciativas e organizações reconhecidas na área da sustentabilidade. Apesar do compromisso para com os princípios fundamentais estabelecidos pela UN Global Compact já serem inerentes às diversas políticas, instrumentos e medidas criados no decurso do desenvolvimento da Estratégia de Sustentabilidade da Santa Casa, em 2019, esta instituição aderiu formalmente à UN Global Compact através da sua rede portuguesa. Esta parceria permitiu reforçar o compromisso da Santa Casa com o desenvolvimento sustentável, contribuir para o fortalecimento de uma imagem de confiança, idoneidade, transparência e responsabilidade da instituição, bem como colocar a Santa Casa a par de outras organizações nacionais de referência no que concerne à assunção de princípios do UN Global Compact. Em 2022, integramos ativamente a Aliança ODS Portugal, uma iniciativa da Rede Portuguesa Global Compact que visa organizar a contribuição das entidades envolvidas para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, englobando empresas e organizações. É o 7º aniversário da Aliança ODS Portugal que hoje aqui comemoramos com muito gosto nesta conferência, que será certamente enriquecedora pela partilha de ideias e experiências das diversas organizações no alinhamento que fazem das suas atividades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, claramente, com o cumprimento da Agenda 2030. Obrigada a todos, desejo uma ótima conferência, que seja efetivamente enriquecedora e que dela saiam inúmeras ideias e partilhas que possam contribuir para o desenvolvimento desta missão e deste objetivo. Muito obrigada. Tem a palavra Carlos Monjardim, Presidente do Conselho Superior de Honra da Aliança ODS Portugal e Presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente. Sr. Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, tenho muita honra em participar nesta sessão de abertura da cerimónia comemorativa do 7º aniversário da Aliança ODS Portugal e quero cumprimentar todos os membros associados na pessoa do Engenheiro Parra da Silva. A Aliança ODS Portugal, que foi criada no momento em que se iniciou o programa da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é uma instituição pioneira. Pela primeira vez, as instituições da sociedade civil e as instituições públicas e do Estado uniram-se para formar uma associação sob a égide das Nações Unidas, cuja missão é assegurar a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso país. Pela sua relevância e pela qualidade do seu trabalho, a Aliança ODS Portugal tornou-se um exemplo no quadro das Nações Unidas e é uma instituição de referência nacional que prestigia todos os seus membros. Tudo, ou quase tudo, mudou à nossa volta desde a nossa última Assembleia Presidencial. Os últimos anos foram dominados por uma cascata de crises europeias, internacionais e globais, que culminaram com a pandemia do Covid-19 e com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que marca de forma trágica o regresso da guerra entre Estados à Europa,
pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, a crise pandémica e a guerra da Ucrânia precipitaram as crises energéticas, humanitárias, alimentares, que têm um impacto crescente nas nossas economias, nas nossas sociedades, em Portugal, na Europa e à escala global. As crises da última década transformaram-se numa crise permanente, em que convergem múltiplas dimensões. A luta pelo poder entre as grandes potências tende a prevalecer sobre a ordem multilateral das Nações Unidas e as tendências proteccionistas dos Estados Unidos e da China ou da União Europeia tornam-se mais fortes do que as dinâmicas de integração mundial. A crise da ordem internacional estimula a reconstituição de blocos regionais. Naturalmente, essas mudanças têm consequências muito negativas para o cumprimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Nos primeiros 4 anos, entre 2015 e 2019, a taxa de realização das metas da Agenda de 2030 já eram demasiado baixa para poder garantir os prazos previstos pelas Nações Unidas. Desde 2020, praticamente deixou de haver avanços na realização do Programa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No caso dos países de rendimento baixo ou de rendimento médio-baixo, há mesmo retrocessos importantes nos objetivos que se referem ao desenvolvimento humano e ao progresso económico e social. O último relatório das Nações Unidas confirma essa tendência. A pandemia do Covid-19 já causou 6 milhões de mortes diretos e infectou mais de 600 milhões de pessoas antes da última vaga na China. A pandemia desorganizou os sistemas de saúde na maior parte dos países e custou a vida a mais de 100 mil trabalhadores de saúde. Os confinamentos deixaram 140 milhões de crianças sem metade das suas aulas presenciais e 460 milhões de estudantes não têm acesso ao ensino à distância. A guerra na Ucrânia, que já causou dezenas de milhares de mortos, provocou uma nova onda de refugiados na Europa, que recebeu 8 milhões de ucranianos. No mesmo sentido, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se referem às parcerias internacionais e à paz, foram prejudicados pela pandemia do Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. A Organização Mundial de Saúde revelou as suas limitações na resposta inicial à pandemia e nos primeiros meses, até a liberdade de circulação no espaço Schengen, foi posta em causa por decisões unilaterais dos Estados. A invasão da Ucrânia pela Rússia é uma violação brutal da Carta das Nações Unidas, por parte de um membro permanente do Conselho de Segurança que compromete as Nações Unidas e põe em causa a ordem multilateral. Bem entendido que a maior parte dos países desenvolvidos tem avançado na realização da Agenda 2030. É o caso de Portugal, que está entre os 20 Estados na vanguarda do Programa das Nações Unidas, à frente da Itália, da Grécia e da Roménia, entre outros países europeus. Portugal tem resultados positivos em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento humano, ao progresso económico, social e ambiental, exceto na proteção da vida submarina. Neste quadro, devemos reconhecer que as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável não vão ser atingidas à escala global nos prazos previstos pelas Nações Unidas. Não obstante, devemos igualmente garantir o empenho crescente na continuação deste programa ambicioso e não só no que diz respeito a Portugal. Estou certo que é possível obter os meios indispensáveis para o reforço dos financiamentos que visam apoiar os países de rendimentos inferiores, nomeadamente os países africanos de língua portuguesa que participam neste programa das Nações Unidas. O mais importante é não desistir. Portugal, a Europa e as democracias foram postas à prova pelas crises sucessivas e souberam responder com força e uma unidade que surpreenderam todos. As novas vacinas produzidas e distribuídas em poucos meses impediram que a pandemia se tornasse uma catástrofe humanitária. Os profissionais de saúde conseguiram transcender todas as limitações para salvar milhões de vidas. Os programas europeus garantiam uma capacidade coletiva
para conter os piores efeitos económicos da crise pandémica. As democracias europeias uniram-se para condenar a Rússia, para receber os refugiados ucranianos e para garantir a sobrevivência da Ucrânia. Temos boas razões para ter confiança em nós próprios, nas nossas capacidades e nas nossas instituições. Estou certo que é esse o espírito que vai presidir aos nossos trabalhos na Conferência Comemorativa da Fundação da Aliança ODS Portugal. Muito obrigado. Chamamos ao palco Mário Parra da Silva, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, da UN Global Compact Network Portugal e da Aliança ODS Portugal. Bem, bom dia a todos e a todas. Ao contrário do que é hábito, eu escrevi o que vou dizer, porque quando não escrevo perco-me um bocadinho. Mas antes de vos ler propriamente o que aqui tem, compreendi uma coisa, que para a grande maioria dos presentes, o UNA Portugal, UNA PT, não diz nada, não sabe o que é. Para alguns saberão perfeitamente, porque são fundadores, mas outros não saberão. Portanto, talvez faça aqui uma pequeníssima explicação sobre o que é a UNA Portugal antes de mais. A UNA Portugal é a United Nations Association em Portugal. Portugal, por espantosa razão, que eu não consigo explicar em poucas palavras, era, até dezembro do ano passado, o único país da Europa que não tinha uma associação das Nações Unidas. E um dos pouquíssimos países no mundo que não tem, porque há mais de 100 associações em todo o mundo deste tipo. Fomos fundados, eu sou o principal iniciador do projeto, portanto sou o fundador. O Presidente da Assembleia Geral é o Dr. Carlos Monjardim, aqui presente. A Presidente do Board, da direção, é a Dra. Isabel Neves, sentada ali ao lado dele. O Presidente do Conselho Fiscal é o Dr. Luís Natal Marques, que todos penso que conhecerão. E eu sou o Secretário-Geral. A UNA Portugal tem como objetivos todos os objetivos das Nações Unidas. Trata-se de uma associação das Nações Unidas em Portugal, não pertence ao sistema das Nações Unidas, pertence ao sistema das associações das Nações Unidas, tem uma federação própria, a World Federation of United Nations Associations. No entanto, é uma entidade estreitamente ligada ao sistema das Nações Unidas e cujos objetivos são os mesmos dos objetivos gerais das Nações Unidas. Entre outros, e um dos mais destacados, a realização no país do N-Model, que pretende reproduzir nas nossas escolas superiores o modelo das Nações Unidas, algo que nunca aconteceu cá em Portugal, promovido por uma escola portuguesa, tem acontecido, mas promovido por escolas estrangeiras, nomeadamente o Carlucci American College, que tem promovido, e outros. Portanto, digamos que os nossos jovens têm estado afastados dessas iniciativas, o que é para nós um fator de não competitividade. Temos muitos projetos que estão neste momento em fase de arranque, já informámos os associados desses projetos, são uns 7 ou 8, eu vou falar um pouco mais sobre isso. A UNA terá um papel decisivo no enquadramento e na ligação da Aliança ao sistema das Nações Unidas. Essa ligação era feita até aqui principalmente pelo Global Compact, como podem ver ali no topo está o Global Compact, mas o Global Compact teve uma decisão que de alguma maneira é totalmente compreensível, mas que nos afeta. A decisão é o United Nations Global Compact dedicou-se desde há 2 anos para cá exclusivamente ao setor empresarial. Não serão mais admitidas entidades que não pertençam ao setor empresarial. Quem está no Global Compact que não pertence ao setor empresarial pode ficar, como é o caso das universidades ou o caso de outras associações, mas não é mais nenhuma admitida. E há, portanto, um foco do Global Compact no private sector, o que significa que o nosso projeto no Global Compact de Portugal para a Aliança fica melhor enquadrado no seio da UNA do que no seio do Global Compact, que continuará a ser uma entidade apoiante da Aliança, mas é através da UNA que a nossa Aliança pode entrar em todo o sistema das Nações Unidas.
convido-vos a ver o WFUNA, onde vem a Federação Mundial e veem o que é que a UNA faz em cada um dos países. O trabalho fantástico que tem no Reino Unido, ou na Noruega, ou na Bélgica, ou em Espanha, ou em todo o lado. Ou na Índia, porque está em 100 países. É, de facto, uma coisa estranha porque é que Portugal se ficou de fora deste movimento. No entanto, as razões que nós conseguimos apurar têm a ver com o facto quando as UNAs foram fundadas em 1946, a partir das entidades que havia, as ligas portuguesas, a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem ou as ligas dos direitos humanos, que havia um pouco por todo o lado, vindas da Sociedade das Nações, converteram-se em 46 em associações das Nações Unidas. Ora, em 46 Portugal estava sob uma ditadura, a nossa Liga Portuguesa dos Direitos do Homem estava na clandestinidade e, portanto, a mudança que naturalmente teria acontecido não aconteceu. De qualquer modo, nós fizemos questão que a UNA Portugal tivesse uma ligação, tanto quanto possível, mais que não fosse simbólica, com a tal Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, de modo a dar continuidade não só à organização que nós criámos no período da Sociedade das Nações, como retomar esse fio que resultou no pós-Segunda Guerra Mundial na criação das UNAs. A UNA é essencialmente dedicada à sociedade civil, à criação de uma cidadania global, de uma consciência de cidadania global. No entanto, também os estatutos admitem a possibilidade de ter associados coletivos como símbolo de apoio a esse movimento global. Fizemos questão de convidar, por exemplo, para que ficasse bem óbvia essa ligação, o presidente da CCP, o presidente da CIP, algumas figuras de destaque da sociedade portuguesa, e fizemos questão, sendo uma associação que é criada hoje, que tenha 50% de fundadores homens e 50% de fundadores mulheres. Porque é assim, deve ser em paridade, pelo menos no ato da fundação. A partir daí, quem se inscreve é livre e não podemos dizer a uma pessoa, olha, você não se pode inscrever porque já há muitas mulheres e, portanto, olha, não pode e tal. Não, a partir daqui, quem se inscrever, inscreveu. Mas éramos responsáveis pela criação do grupo fundador e o grupo fundador são 100 pessoas, 50 homens, 50 mulheres. Bom, portanto, caros participantes da Aliança para os ODS, ilustres embaixadores e embaixadoras, amigas e amigos, permitam-me que vos fale antes de mais de paz. As Nações Unidas foram criadas para fomentar a paz, garantir a segurança e resolver conflitos por via diplomática. O desenvolvimento harmonioso da humanidade, sem deixar ninguém para trás, é uma condição da paz. A Agenda 2030 e os ODS são um compromisso assumido por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 e são um compromisso para a paz. Mas os últimos tempos têm sido de regresso às velhas ameaças. Voltámos a ter guerra na Europa, como o Dr. Carlos Monjardino já muito melhor do que eu falou sobre a matéria, com a invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. Já não se fala do mundo global, mas de interesses regionais. As necessidades da humanidade são postas em segundo plano, substituídas pelas necessidades de Estados, regiões, uniões ou alianças de interesses comuns. As responsabilidades dos governos são esquecidas em nome das soberanias nacionais. Mares, florestas, colheitas, canais de circulação e preciosos recursos alimentares são disputados em nome de seguranças nacionais. Nunca como hoje dispusemos de tanta informação e tão prontamente disponível. Mas parece que isso serve mais para ressuscitar velhas querelas, manter vivas guerras do passado, mostrar como se fossem de hoje conflitos ocorridos há 2500 anos atrás, como se a história não servisse para aprender, mas sim para recordar e acirrar rivalidades e ofensas de gerações passadas. Pela primeira vez na história, os apocalípticos são escutados e até fazem movimentos. Em vez de construir o futuro, parece haver mais interesse em reconstruir o passado. Reclamam-se muitos direitos, mas fala-se muito pouco de responsabilidades. Mas a verdade é que só temos direitos uns em relação aos outros. Esquece-se que não temos qualquer soberania sobre a natureza, qualquer possibilidade de exigência sobre o clima, qualquer poder sobre a biosfera. Temos apenas responsabilidades e obrigações. Temos de reduzir todo o mal que já fizemos. Temos de aprender a viver sem destruir. Temos de criar um modelo de desenvolvimento que seja gerador de soluções para uma vida melhor e não de ganâncias, que nos tornam a todos vítimas de uma corrida para o abismo.
Estamos a meio do período de execução da Agenda 2030 e dos ODS e podemos constatar a enorme adesão que registou nas pessoas em todo o mundo e quão pouco interesse gerou nos fazedores de decisões que mantiveram a essencial prioridade absoluta ao crescimento das suas esferas de influência e poder. Podemos constatar que, enquanto por um lado avançamos da criação do mundo que toda a humanidade quer, por outro, a corrupção dilapida os recursos e gera desânimo e descrença, com consequências na destruição dos fins para que gestores e políticos foram designados e responsabilizados. A ética continua a ser palavra e conceito sem adoção pública. Valores e princípios não têm lugar nas bases do poder, afastados por leis que na prática punem mais pela investigação do que pela condenação, tantas vezes tardia e tímida. Reconheço que não é fácil continuar a acreditar em perseguir objetivos nobres e em construir um mundo melhor para as futuras gerações. E, no entanto, tal é imperioso. Nunca desistir, nunca desesperar, disse uma antiga e grande senhora, há pouco tempo atrás, recordando Churchill, a rainha de Inglaterra, falecida. Nunca desistir, nunca desesperar. Hoje, a grande luta é contra os nossos erros do passado. A grande esperança é a construção de uma economia de soluções e não de problemas. É um novo modelo de partes interessadas e não de senhores e servos. É tempo de reconciliação. Deixar no passado o que é do passado e unir esforços para construir o futuro. Procurar construir equilíbrios mais do que vitórias. Ser mais do que ter. Conviver mais do que convencer. E dialogar mais do que derrotar. Reconciliação com a natureza, com os vizinhos e connosco próprios. Revendo o que queremos e o que de facto nos faz felizes. Procurando o bem-estar hoje mais do que correr para o acidente cardíaco de amanhã. Trabalhar para ganhar a vida e não viver para trabalhar. Consumir para usar, em vez de viver para consumir. Possuir o que somos capazes de melhorar, em vez de possuir para dominar sem servir. Que tem tudo isto a ver com os ODS e a Agenda 2030? Atrevo-me a sugerir-vos que tem tudo e que está bem claro no ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. É um pobre ODS muito esquecido. Mas a maioria dos acidentes climáticos tem origem na corrupção. Se formos espremer bem, provavelmente começa tudo ali. E não é por acaso que os pais fundadores da Agenda 2030 colocaram o ODS 16 no fim de tudo, imediatamente antes da cooperação no 17, mas no fim, como aquele que justificará, fará que seja viável tudo o resto, tudo o que está por trás. Como haverá paz se os detentores do poder não resultarem de processos de escolha livre e democrática? Não há. Sem paz, como vamos pensar na vida das futuras gerações? Quem se preocupará com impactos ambientais? Quem destinará recursos para mudar o rumo do desenvolvimento? Sem a certeza da justiça num Estado justo, quem confiará no futuro? Que egoísmos se espalharão por toda a parte? Sem instituições eficazes, quem nos defenderá dos predadores, dos que usam a lei para a sua vantagem, dos que violam os deveres dos seus cargos? O secretário-geral António Guterres, apenas alguns dias atrás em Davos, teve palavras duras, muito mais duras do que estas, e evidenciou tendências muito graves. Mas reafirmou a confiança na humanidade. Temos a esperança fundada de que a responsabilidade dos líderes mundiais prevaleça, apesar de tudo. E apesar dos altos e baixos, a tendência geral se mantenha na criação de um novo estilo de vida e de um novo modelo de desenvolvimento. Que tem tudo isto a ver connosco? Afinal, somos apenas um pequeno país num largo mundo. Apenas uma pequena presença sem poder militar ou económico. Apenas uma pequena voz numa grande mesa. 2,5%
da população da União Europeia é portuguesa. 2,5%. Sem dúvida somos pouco influentes, mas podemos fazer a nossa parte e ser um exemplo para outros igualmente pequenos, formando uma força conjunta difícil de ignorar. Porque, na realidade, somos na medida do que formos capazes de defender e do que formos capazes de fazer. Podemos ser grandes, apesar de país pequeno. E temos feito. É reconhecido o trabalho das empresas para se adaptarem a novas formas de obter energia, inovarem produtos mais sustentáveis, mais ações na sociedade, mais igualdade e melhor cuidado com as suas pessoas. É reconhecido o trabalho das instituições públicas, centrais e locais, adotando a Agenda 2030 como guia para muitas das suas políticas, reduzindo impactos negativos e investindo num futuro mais sustentável. A Aliança é e continuará a ser um testemunho de empenhamento e um catalisador de práticas, tanto pelas organizações que integram a Aliança para os ODS, Portugal, como através da influência e exemplo dos seus embaixadores e embaixadoras. Em 2023 abre-se uma nova etapa para a nossa Aliança, com maiores oportunidades e desafios. Permitam-me referir apenas alguns exemplos. A Corporate Sustainability Reporting Directive da União Europeia coloca muitas empresas, 50 mil na União Europeia, na obrigação de reportar a sustentabilidade, mas também coloca a obrigação da cadeia de valor ser envolvida neste movimento, o que significa que dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pequenas e médias empresas vão ser abrangidas pela diretiva. É um passo gigantesco. Principalmente, exatamente no mesmo momento em que as forças contrárias se organizam de forma contrária. Ontem, um grupo de 23 procuradores da República americanos, de Estados americanos republicanos, identificados com o Partido Republicano, mandaram uma carta às empresas ameaçando que, se elas continuarem a insistir em relatórios de sustentabilidade, estão a atraiçoar e a violar a lei porque violam a sua capacidade de cumprir objetivos financeiros para com os seus acionistas. É uma declaração muito interessante, porque é a primeira vez que, de forma totalmente assumida, o capitalismo à antiga, de shareholders, de acionistas, se confronta claramente com o capitalismo moderno de stakeholders, o capitalismo de partes interessadas, o capitalismo em que não apenas o shareholder é o condutor da organização, mas sim o conjunto das partes interessadas. O que é que vai ser o futuro? Não sei. Sei de que lado estou e sei aquilo por que me bato. A Unesco propôs a adoção de um exigente referencial de ética na inteligência artificial. Seguindo o mandato que a UNA tem, de dar sequência às iniciativas das Nações Unidas, a APE e a UNA e a Aliança, cada um na sua esfera de influência, cada um de acordo com a sua natureza, vão transpor para Portugal o referencial ético para a inteligência artificial que a Unesco elaborou. É um documento extraordinariamente interessante, tem 1 ano de existência já, em Portugal é desconhecido. Obviamente que, para começar, teremos de fazer alguma sensibilização da sociedade portuguesa para o que é ética. Ética, hoje, é uma coisa muito diferente daquilo que há mais ou menos 100 anos atrás se chamava ética republicana, mas, como sabem, em muitos círculos ainda não se sabe o que é ética hoje. Portanto, estamos ainda no aperto de mão, no copo de vinho e na ética do comerciante, que era a tal ética republicana, a ética do comerciante. Mas hoje avançamos 100 anos só e, de facto, qualquer código de ética de qualquer empresa sabe perfeitamente que não estamos já no tempo da ética republicana. A Unesco vai dar uma grande contribuição para isso e a UNA, a Aliança, enfim, todos, e espero que muitas outras entidades da sociedade possam dar aqui um contributo significativo, porque a inteligência artificial bate-nos à porta de todos. Quando pedirem um crédito bancário, quando tentarem fazer um seguro, quando operam o telemóvel, quando conduzem um automóvel, etc. Em todas as circunstâncias há um algoritmo por trás. E o algoritmo que está lá por trás é uma manifestação de inteligência artificial. Muito recentemente, o meu neto tem 12 anos e fez-me o favor de me elucidar quanto a um chatbot que acabou de ser publicado
e que lhe permite a ele fazer um trabalho excelente para levar para a escola sobre a Ilíada, escrita automaticamente pelo chatbot. Evidentemente não serve de nada, porque a primeira pergunta do professor ou da professora saber-se-á que ele não leu a Ilíada, apenas fez um trabalho no chatbot. No caso dele não, porque ele de facto leu a Ilíada, mas isso é o caso dele. Não é? Agora, estamos perante uma realidade nova, com novos desafios, e novos desafios significam a necessidade de novos valores, novos princípios, não é novos no sentido de absoluto, porque são os mesmos, mas de novas aplicações de velhos, antigos, permanentes valores e princípios. Uma terceira atividade que vamos também abraçar tem que ver com o combate ao greenwashing, que se manifestará muito através da validação de relatórios ESG. Ou seja, a União Europeia exige que se façam relatórios, mas o que está no relatório tem que ser validado, porque senão pode dar origem a smoke screen effect. Põe-se no relatório aquilo que nos apetece, porque ninguém vai verificar. Vai. No Global Compact fizemos um movimento interessantíssimo, fizemos em Nova Iorque, a nível global. A COP, que era a declaração anual, era enviada para lá e pronto. Havia uns instrumentos de análise, mas os instrumentos de análise eram pobres porque eram todos manuais. A COP foi alterada, a partir deste ano a COP é totalmente diferente, o que viabiliza análise de cada comunicação de progresso que uma organização faz por instrumentos de inteligência artificial que vão ler o relatório e produzir um parecer sobre o relatório que permitirá, de facto, validá-lo ou não, ou fazer recomendações de alteração. Por último dos meus exemplos, mas talvez o mais importante de todos, a Covid trouxe uma consciência do que uma doença generalizada pode fazer à economia. Todos percebemos que as organizações empresariais, públicas, etc., podem ser serissimamente afetadas por uma pandemia. E que até o nosso modelo civilizacional, a certo ponto, pode colapsar por causa de uma pandemia. Ora, há uma pandemia silenciosa que mata mais do que todas as outras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em Portugal, 75% das mortes prematuras, ou seja, aquelas que ocorrem entre os 30 e os 70 anos, devem-se a essa pandemia. É um flagelo de milhões e milhões e milhões de mortos no mundo. E, no entanto, ninguém sabe. Talvez deva corrigir. Ninguém sabe em Portugal. A pandemia chama-se, em inglês, NCDs, doenças não comunicáveis, doenças não transmissíveis em português, Non-Communicable Diseases, e a Organização Mundial de Saúde acabou de fazer um apelo na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro para que todo o mundo, todas as organizações das Nações Unidas se mobilizem no combate às doenças não transmissíveis. Obviamente que não nos cabe fazer aquilo que as instituições de saúde fazem. Elas fazem curédios. Nós devemos fazer prevenção, não é? E não cura. A cura, quando é possível, das doenças não transmissíveis, já é na fase da desgraça. Ou seja, já aconteceu. Já há um cancro, já há um ataque cardíaco, já há um tabagismo irreversível, já há um dano muito grave provocado por alcoolismo, já há um dano mental, um burnout, uma ruptura da capacidade de viver que ocorreu. A ideia é atuar a nível preventivo. Isto é consistente com os Objetivos das Nações Unidas e é consistente com os ODS. Aliás, já estava na meta 4 do ODS 3. Reduzir drasticamente a ocorrência das doenças não transmissíveis. Mais uma vez, a UNA tem aí um papel importante, porque há no mundo uma coisa chamada NCD Alliance. A NCD Alliance tem representação em todos os países, menos Portugal. Tem a Espanha, o rei da Espanhola, em todo lado. Há uma organização de prevenção e combate às NCDs. Em Portugal reina o egoísmo. Nós temos tudo. Temos a Federação Portuguesa de Cardiologia, a Liga contra o Cancro, a Liga dos Diabetes, tudo. Mas nunca se uniram, porque cada uma disputa os fundos, e os fundos é uma coisa muito séria, e unirmos-nos pode significar que os fundos depois não são tantos quanto nós queríamos.
Portanto, não há. Em Portugal não existe. Talvez alguém a faça nascer, não nós. Nós, enquanto instituição das Nações Unidas, vamos responder ao apelo feito na Assembleia Geral em setembro passado, pelo Presidente da OMS, no sentido que sejam feitas ações de prevenção das NCDs, das doenças não transmissíveis. A prevenção, nos dias que correm, é essencialmente ao nível das organizações, não tanto da opinião pública. Hoje mesmo, no telejornal, estava a haver uma intervenção sobre a matéria, dizendo que diabetes, asma e cancro são os grandes flagelos de saúde pública em Portugal. E muito bem, e estão a fazer muito bem. O que nós poderemos fazer alguma coisa, nós, Global Compact, nós, APE, nós, UNA, e portanto nós, Aliança também, é ao nível da prevenção nas organizações. O que é que uma organização pode fazer para que a sua força de trabalho compreenda o problema e possa minimizá-lo? Mas também o que é que a organização pode fazer para não o gerar? No fundo, a primeira questão é: o trabalho é patogénico ou é salutogénico? O trabalho gera doença ou gera saúde? É imperioso que o trabalho passe a gerar saúde. Aliás, se o trabalho gerar doença, é seguramente que o trabalho está mal organizado, o trabalho está mal estruturado, porque se respeitarmos a norma de conciliação de vida profissional, familiar e pessoal, e se respeitarmos as leis do trabalho, o trabalho é seguramente salutogénico. Que digam as pessoas que não têm trabalho, que seguramente se sentem doentes. E as pessoas que têm trabalho seguramente se sentem mais felizes porque têm trabalho. Agora, é necessário que toda a nossa sociedade reflita sobre a matéria e que, ao converter o trabalho num fator salutogénico, vai seguramente fazer uma contribuição muito forte para que as NCDs tenham em Portugal uma incidência mais baixa do que tenha, porque apesar de tudo é muito alta. E é alta, preocupantemente alta, nos white collar. Os white collar antigamente eram só homens, hoje há cada vez mais mulheres em white collar e há cada vez mais doenças de mulheres que antes tinham uma incidência pequena e hoje começam a ter uma incidência cada vez maior porque as mulheres se expõem aos mesmos riscos e até a riscos acrescidos, porque toda a gente sabe, é um lugar comum, que uma mulher, quando acaba de trabalhar no seu emprego, continua a ter trabalho fora dele e trabalho que tem que ser feito, porque tem que cuidar das crianças, com o marido, com o companheiro, com a companheira, com o que ela quiser. Mas a verdade é que, em muitos casos, é mais sobre ela que cai essa sobrecarga e, portanto, isso vai, a prazo, ter uma consequência sobre a saúde dela. Vamos cuidar da saúde das pessoas. Dir-me-ão, isto são objetivos muito ambiciosos para a UNA. Sim, mas se não tivermos objetivos ambiciosos, nunca vamos a lado nenhum. É melhor ter objetivos ambiciosos e conseguir alguma coisa do que não ter objetivos nenhuns e não conseguir nada. Portanto, é isto. A UNA passa a ser mais uma entidade a apoiar a Aliança e eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena apostar nos nossos jovens, na qualificação e na retenção do seu talento e na iniciativa dos jovens cá, não lá, mas aqui. Empreendedorismo aqui. Não exportarmos os jovens qualificados para irem realizar magníficas iniciativas de empreendedorismo lá fora. Fazê-lo cá. Aprofundar a abertura ao mundo das empresas e instituições, mas também trazer o mundo para a nossa vida e conhecer melhor o mundo para compreender e podermos pensar em soluções. Bater-se pela integridade na governação. Temos que nos bater pela integridade na governação. É uma revolução muito profunda. Em Portugal é um lugar comum do povo, em todas as aldeias, dizer: cada um governa-se como pode. Na língua portuguesa, a palavra governo está associada a roubo. Temos que mudar isso. Batermos-nos pela ética das organizações, nas novas tecnologias, na qualidade de vida, pelo serviço mútuo, pelo bem-estar, pelo respeito e valorização de todos os que trabalham. Respeito e valorização de todos os que trabalham. Por remunerações dignas, mas não só dignas, internacionalmente competitivas. Não é, Vasco? Se as remunerações não forem internacionalmente competitivas, é óbvio que os meus netos tentarão obter melhores remunerações noutro sítio. E Portugal permanecerá um fornecedor de qualificações feitas nas nossas universidades, mas exercidas a algures.
pela saúde e não apenas pela ausência da doença, pela igualdade, pela diversidade e inclusão. Não apenas igualdade, mas diversidade e inclusão. Pelo futuro e pela magnífica beleza da Terra e de toda a vida que nela habita. É tempo de persistir, reconciliar e renovar a determinação. Muito obrigado. Com o tema alinhamento do Plano de Recuperação e Resiliência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamamos ao palco Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito bom dia a todas e a todos. É com enorme gosto que aqui estou e posso-vos dizer que, passado 30 segundos ou 1 minuto de estar a receber o convite, aceitei-o de imediato, até porque um convite do engenheiro Parra da Silva não se recusa pelo trabalho que tem vindo a fazer, conjuntamente com toda a sua equipa e com muitos embaixadores que aqui estão. O desafio lançado é de veras interessante e exigente. A Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, que é uma das únicas duas a nível europeu que foi constituída representando a sociedade civil. A maior parte dos países dos 25 que têm essa Comissão Nacional tem apenas uma estrutura de execução. Portugal e um outro país europeu entenderam de que a sociedade civil devia escrutinar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, criado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência a nível europeu para lidar com a pandemia. E é bom que nós percebamos em que contexto foi criado o Mecanismo de Recuperação e Resiliência a nível europeu, que tem uma inovação que não é de sumenos importância, porque pela primeira vez a União Europeia decidiu emitir dívida conjunta, solidária, para lidar com um conjunto de consequências derivado da pandemia Covid-19. E, portanto, mesmo do ponto de vista organizacional, há aqui uma inovação e uma capacidade de solidariedade que remonta, eu diria, à criação da própria Comunidade Económica Europeia, quando foi criada, para lidar. Eu recordo que a principal preocupação e objetivo dos fundadores da União Europeia, ou da Comissão Europeia, foi para lidar com a paz. Nós hoje, e já o Dr. Carlos Monjardim e o engenheiro Parra da Silva falaram nessa questão, algo que assumimos como adquirido está novamente a levantar um conjunto de preocupações muito, eu diria, significativas. Aquilo que se passou no Brasil, nos Estados Unidos e que se está a passar na Europa, já para não falar daquilo que se passa em vários continentes, é de veras preocupante. E a Comissão Europeia entendeu, melhor dizendo, os países que constituem a União Europeia entenderam, porque às vezes também dá a impressão que falar de uma entidade abstrata para onde se culpam, onde se enviam as culpas é mais fácil, quando na realidade a decisão são dos países que constituem a União Europeia. Dizia, entendeu e muito bem criar esse mecanismo. E pela primeira vez também na União Europeia, algo que está a levantar algumas questões que não são fáceis, pelo menos porque são novas, criar um programa que é baseado em resultados e não é baseado nos célebres cumprimentos dos work packages que nós estamos habituados nos programas europeus. Quer isso dizer o quê? Que cada país receberá os montantes a que tem direito se fizer prova, e a semana passada um relatório da senhora Procuradora-Geral Adjunta levantou muito a celeuma, mas se fizer provas, com evidência escrutinada pela Comissão Europeia, do cumprimento dos objetivos que cada Estado-membro se comprometeu com a União Europeia. Porque é que isto é importante? Por uma simples razão. Se nós não aprovarmos a agenda do trabalho digno, não há desembolso da União Europeia. Se nós não aprovarmos a legislação que reforma as ordens profissionais, não há desembolso da Comissão Europeia. Se nós não aprovarmos, por exemplo, um conjunto de reformas na área da saúde mental, o engenheiro Parra da Silva falou das doenças não transmissíveis, e nós sabemos que a questão da saúde mental tem uma incidência muito significativa em Portugal e na Europa, nós não corremos o risco, melhor dizendo, corremos o risco de não receber o desembolso. E isto é uma alteração profunda
quer do ponto de vista do planeamento, quer do ponto de vista da execução. Todos nós temos o conhecimento que a 2 ou 3 anos de um quadro comunitário nós reformulamos as metas e conseguimos executar o dinheiro. Enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento e representando as 40 entidades, e algumas estão presentes nesta sala, a nossa preocupação fundamental não é apenas com a execução do dinheiro. É sobretudo, e nós temos como lema, PRR, um processo transformador da economia portuguesa, é o que é que nós conseguimos de transformar com as 20 componentes do PRR pós sua execução. Qual é a alteração estrutural que nós conseguimos? Dito de outra forma, e respondendo ao repto, nós com o PRR e com as agendas mobilizadoras conseguimos pagar melhores salários? Conseguimos aumentar o valor acrescentado? Conseguimos exportar mais? Conseguimos criar novos nichos internacionais? Nós, por exemplo, com a saúde, conseguimos melhor acesso mais rápido a pessoas menos capacitadas, a pessoas em dificuldade ou deslocadas dos grandes centros urbanos. Nós conseguimos que mais mulheres participem no processo de decisão. E se olharmos, eu falo-ei daqui a pouco, um dos indicadores para o nível da igualdade de género, onde nós regredimos de 2015 para cá, é na participação das mulheres em lugares de presidência de Câmara, que é um indicador que é medido, é um dos indicadores que é medido em Portugal. E o PRR é exatamente desta forma. Não é gastar dinheiro. Por isso eu não alinho pelo diapasão de que nós temos que executar dinheiro rapidamente. Fazer uma estrada só começa a gastar dinheiro, perdoem-me a expressão, passado 1 ano e meio, de acordo com a legislação que nós temos, que é quando começamos a fazer a obra. Na próxima sexta-feira vai ser lançado o concurso público do metro da linha vermelha. Desde que começaram os trabalhos, com toda a participação da sociedade civil, passou mais de 1 ano e meio. Há processos legislativos, há processos burocráticos que obrigam a que um conjunto significativo de procedimentos administrativos sejam realizados, porque nós queremos escrutínio. Aquele ODS 16 é fundamental para a qualidade da execução do PRR. Feito este enquadramento, onde é que eu tenho que apontar? Para... Ok, muito bem. Muito obrigado. Já agora, e hoje celebra-se simbolicamente o 7º aniversário, na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira, foi muito pouco noticiado, mas foi aprovado uma resolução, é o ponto número 1 do comunicado do Conselho de Ministros, que aprova o modelo de governação para a Estratégia Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A responsabilidade é da Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e aprova também os trabalhos para a criação do roteiro nacional dos ODS 2030. E, portanto, há aqui um alinhamento claro com estes objetivos e com a necessidade de, estrategicamente, de a sociedade portuguesa poder ter esta particular relevância com os ODS. Este é o meu roteiro, que é, sobretudo, fazer um enquadramento do PRR e da sua execução, a ligação entre o PRR e os ODS, os resultados dos indicadores dos ODS em Portugal, no relatório publicado pelo INE em junho passado, e qual poderá ser o contributo do PRR e os desafios para o futuro. Muito rapidamente, até para não perder muito tempo, nós temos neste momento 16.644 milhões de euros à nossa disposição, que vão aumentar em mais 2.300 milhões de euros, brevemente, 1.634 resultante da revisão do PIB em 2021, onde nós tivemos uma queda abrupta, maior que a da União Europeia, e os cerca de 700 milhões do REPowerEU, sobretudo para lidar com as questões da transição climática, e que está em processo de reprogramação, mas no início da sessão falava com alguém que me perguntava se houve preocupação a quando da criação do mecanismo de recuperação e resiliência a nível europeu com um match com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De uma forma clara, não, indiretamente sim. Porquê? Porque o tempo que foi necessário para montar todo este processo foi muito curto e não houve este alinhamento. Se bem que quando formos olhar para a matriz de correspondências,
que tentei criar, percebemos que há um alinhamento muito forte, se calhar talvez até maior do que aquilo que nós esperávamos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qual é um dos problemas? E antecipo uma das conclusões. Nós estamos a comunicar muito mal aquilo que estamos a fazer em termos de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esta vai ser uma recomendação que iremos fazer às entidades gestoras do PRR, e há algumas presentes na sala, muito poucas, até agora não identificamos uma, que esteja a comunicar como é que aquele investimento do PRR se liga com os ODS. E essa é uma recomendação que vamos fazer. Eu tentei fazer um trabalho a partir dos projetos que estão no terreno, tentei construir uma matriz, e naturalmente depois poderão disponibilizar esta apresentação aos participantes, porque é fundamental. Nós temos 3 pilares, o da resiliência, que naturalmente quer dotar as instituições, a economia, a sociedade, de maior capacidade de resistir a crises semelhantes e a pandemias semelhantes à da Covid-19. Depois, 2 grandes focos nas 2 transições, a transição climática e a transição digital. E, como vos dizia, este é talvez uma das figuras mais relevantes para compreender o PRR. O PRR enquadra-se em 20 componentes, cada uma delas tem investimentos e reformas legais ou legislativas que têm que ser cumpridas e que são aferidas semestre a semestre, nem todas são aferidas naturalmente ao mesmo tempo, em 2 grandes tipos de meta. As metas que dão lugar a desembolso, ainda recentemente foi aprovado pela Comissão Europeia o 2º pedido do desembolso, e depois metas que não dão lugar a desembolso, mas que são de prosseguimento dos investimentos para nós percebermos o grau de risco associado a cada uma das concretizações desse mesmo investimento. E por cada componente existem investimentos associados. Ou seja, Portugal e os restantes países não podem transferir dinheiro da componente, por exemplo, da saúde para a componente da habitação e vice-versa. E há um conjunto de investimentos que já estavam pré-determinados. Dou-vos um exemplo, a construção das linhas de metro, das infraestruturas, dos centros de saúde, que já têm um montante pré-aprovado. Todos nós sabemos os desafios que a crise energética, o aumento dos preços, está a causar para a concretização. A senhora administradora da Santa Casa da Misericórdia, se tiver projetos do PRR, sabe perfeitamente que o PRR paga 30 mil euros por cama. E 30 mil euros por cama, neste momento, são manifestamente, eu diria, insuficientes face às condições de mercado. Conseguimos alterar isto na reprogramação que está em curso? Vamos ver. Porquê? Porque Portugal ainda tem uma parte significativa de empréstimos para utilizar. Portanto, aqueles 13,9 mil milhões de euros de subvenções vão ser aumentados em cerca de 2.300 milhões de euros de subvenções, e Portugal pode ainda fazer uso de cerca de 12 mil milhões de euros para empréstimos para reforçar as diferentes componentes do PRR. Uma nota, há cerca de um mês, o governo espanhol aprovou a reprogramação do PRR. Já agora dar-vos nota, é no início de fevereiro que vai ser publicado o regulamento em que moldes se pode fazer a reprogramação, mas o governo espanhol tomou uma decisão, eu diria, proativa. Foi utilizar, do ponto de vista dos objetivos políticos do governo espanhol, naturalmente, foi utilizar todo o montante de empréstimos que tem ao seu dispor para fortalecer os investimentos no âmbito do PRR. Como perceberemos todos, esta é uma decisão política relacionada com a dívida da República, para tentar perceber qual é a capacidade de acomodar o acréscimo de investimentos. Há sinais, por exemplo, os investimentos do metro já foram reforçados recentemente em resolução do Conselho de Ministros, porque se percebeu que o montante atribuído no âmbito do PRR era manifestamente insuficiente para fazer face aos custos das matérias-primas, sobretudo do aço, que naturalmente estão inseridos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Não vos vou amassar com um modelo de governação, mas dar-vos nota apenas que há um nível estratégico, naturalmente que é a Comissão Interministerial, há depois uma Comissão Nacional de Acompanhamento, que é constituída por 40 entidades, independente, há depois a estrutura de Missão Recuperar Portugal, que tem preocupação de gestão e de relação com a Comissão Europeia, mas que assinou 68 contratos com os chamados beneficiários diretos e intermediários, e depois há a Comissão da Auditoria e Controlo, que tem a responsabilidade de pugnar pela legalidade, pelo duplo financiamento, ou pela prevenção do duplo financiamento, e naturalmente que tem acompanhada também por uma senhora Procuradora da Procuradoria-Geral da República.
Como é que nós estamos em termos de execução? Estes são dados de 31 de dezembro de 2022. Nós publicaremos o nosso relatório no início de fevereiro e aquilo que se nota é um nível de contratação de projetos muito significativa, já ultrapassa os 60% de todos os 16.644 milhões de euros. Aquilo que se nota também é um nível de pagamento muito mais reduzido do que o nível de contratação. O modelo de pagamento é feito com até 13% de desembolso, que é o adiantamento inicial, e de uma fase regular, mediante pedidos de pagamento das entidades, é que há, depois da despesa validada, e este é particularmente relevante, é que as entidades naturalmente podem receber dinheiro adicional. E muito poucas entidades ainda, com exceção do ensino superior, das famílias ao nível da eficiência energética, que já foi pago a todo o montante, e estamos a falar de mais de 86 mil famílias, em cerca de 130 milhões de euros, é talvez dos programas. Porquê? Porque já havia uma atração de há alguns anos de condições de eficiência energética, onde o nível de pagamentos se situa muito próximo dos 100%. Na maior parte dos casos nós estamos com níveis de pagamentos na ordem dos 10%, 12%, com exceção de uma medida muito particular do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, que é o Compromisso de Emprego Sustentável, que já ajudou cerca de 14 mil pessoas com contrato de trabalho permanente em condições de desemprego, ou sobretudo os jovens, a salários pelo menos de 1.320 euros, que é o salário de entrada na administração pública. E, portanto, esta é uma medida particularmente relevante, mas que o ano 2023 é muito desafiante. Depois, em termos regionais, nós iremos publicar um relatório no início de abril por NUT 3 e por NUT 2, como era de esperar, porque aqui não há uma diferenciação negativa, sobretudo da área metropolitana de Lisboa e do Algarve. Há uma grande concentração de investimentos na área metropolitana de Lisboa e do Porto. E sobretudo na área metropolitana de Lisboa, porque, sejamos claros, muitos investimentos que estão a ser feitos não podem ser acomodados no âmbito nem do PT 2020, nem do PT 2030. E, portanto, há aqui um investimento significativo em muitas das infraestruturas nas áreas metropolitanas de Lisboa. Se olharmos para os metros, tem os metros de Lisboa, o metropolitano de Lisboa e o metro do Porto têm investimentos significativos. E depois há aqui uma questão de report que está a ser melhorada. Para vos dar apenas um pequeno exemplo. Os 600 mil computadores que a Secretaria-Geral de Educação e Ciência já adquiriu para disponibilizar a todos os estudantes da escola pública de ensino obrigatório estão neste momento localizados na morada da Secretaria-Geral de Educação e Ciência. O que é que isso significa? Nós temos que fazer aqui um acerto em termos de programação, porque já sabemos qual é a família que recebeu o computador, e a questão da transparência aqui é fundamental. Se algum dos presentes na sala beneficiou da medida de eficiência energética para substituir janelas, bombas de calor, o vosso nome está no portal da transparência. Esta é uma medida exigida pela Comissão Europeia, que é chegar até ao beneficiário direto do investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta é uma medida, naturalmente, de combate à fraude e à evasão fiscal. De combate, naturalmente, ou de promoção da transparência e, portanto, do duplo financiamento. Nós, e o portal da transparência, neste momento tem todas as empresas que já fizeram um contrato com o Estado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Nome, morada, montante, Código de Atividade Económica. Há a capacidade de rastrear, e hoje em dia, o engenheiro Mário Parra da Silva falou disso, com instrumentos de inteligência artificial, nós conseguimos, por exemplo, prevenir o duplo financiamento. Nós conseguimos prevenir se há outro tipo de situações relacionadas com fraude através da publicação destes resultados. Por isso é que o Plano de Recuperação e Resiliência tem níveis de controlo adicional que são fundamentais para prevenir e para fortalecer o tal objetivo 16 de promoção da transparência. Vamos então, e este foi um trabalho de veras exigente, mas muito estimulante, que é tentar fazer um alinhamento, e eu pedia, quando faltassem 5 minutos, que me dessem um aviso, está bem, por favor, para ultrapassar a meia hora,
que foi tentar olhar para cada uma das 20 componentes do Plano de Recuperação e Resiliência e perceber como é que eles estão ou não alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Naturalmente que aqui a minha preocupação foi de olhar para os ODS mais presentes e não para todos, porque no limite seria um trabalho que colocava os 17 ícones em todos e não era o mais adequado. E a primeira grande conclusão é de que, e diria mesmo ao contrário daquilo que eu estava à espera, há um alinhamento significativo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mais com uns do que com outros, é verdade, mas há alguns objetivos, algumas componentes do PRR que parece quase foram desenhados para corresponder aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu tenho o título da componente, portanto, C1 é componente 1 e depois à frente a saúde, e há e se olharmos para a saúde, naturalmente que o ODS 3 está presente, mas, por exemplo, o ODS 1 tem aqui um trabalho, ou beneficiará de uma forma muito significativa. Quando eu falava há bocado de comunicação, neste momento, 34% da população portuguesa tem acesso a um mecanismo, por exemplo, de marcação automática de consulta no seu centro de saúde. Eu visitei o ACS de Cascais, onde os utentes estão a receber neste momento um aviso por SMS, indicando qual é a data de consulta, a data do ato de enfermagem. Para vos dar uma ideia, cada médico, quando uma pessoa não aparece, perde entre 5 a 10 minutos. Se multiplicarmos 5 a 10 minutos pelos milhões de consultas que se fazem todos os anos no Serviço Nacional de Saúde, imaginem. Mas o objetivo é que daqui a 2 anos, quer eu vá a um hospital privado, quer vá a um hospital do setor social, quer vá ao Serviço Nacional de Saúde, os meus exames estejam disponíveis para qualquer profissional de saúde, de acordo com naturalmente os níveis de responsabilidade que tem, possa aceder imediatamente a todos esses exames de saúde. Esta é uma revolução que está a ser feita neste momento nos centros de saúde e até final do ano ficará praticamente concretizado em todos os centros de saúde e no próximo mês iniciar-se-á um trabalho. Eu não sei se vocês têm ideia, mas cada centro de saúde ou cada ACS tem o seu sistema de informação que não comunica entre si. Esta é talvez das maiores revoluções que está a ser feita, que é silenciosa, que é da SPMS gerir globalmente e de uma forma transversal tudo aquilo que é os seus sistemas de informação. Neste momento nos hospitais há uma experiência piloto no Baixo Voga que está a ser finalizada e a partir do próximo mês iniciar-se-á hospital a hospital esse processo de transição. Aqui o trabalho vai ser mais complexo, mais estimulante, mas naturalmente os ganhos são significativos. Neste momento há um conjunto de projetos ao nível da construção de centros de saúde, mas também de unidades móveis de saúde. Quem é das regiões do interior sabe perfeitamente que há muitas pessoas que têm um médico de família de 2 em 2 meses na sua extensão de saúde. Há pessoas que não se podem deslocar. Portanto, o que está previsto em termos de centro de saúde, naturalmente, que permite também reduzir a pobreza, que é um dos objetivos fundamentais. Depois, ao nível da habitação, está claramente o ODS 1, mas também o ODS 4. E porque é que está o ODS 4? Há a construção de mais 15 mil camas para estudantes do ensino superior. E quem vive em Lisboa, ou no Porto, ou nas cidades médias, hoje em dia não paga menos de 350 ou 400 euros por um quarto. Não é por uma casa, é por um quarto. E, portanto, este é um investimento claro, porque permite o acesso e democratizar o ensino. Quem não vive em Lisboa e arrendar uma casa, ou tem posses financeiras, ou então é muito difícil de se deslocar. E, portanto, há aqui um contributo muito significativo. Depois, nas respostas sociais, claramente o 1, o 10 e o 11. E, portanto, eu não irei, eu diria, tentar aqui fazer uma grande, porque o tempo não me permite, mas para vos dizer, e aqui deter-me-ei aqui no 5, porque
tem a ver com a capitalização empresarial e com a inovação, onde estão dois grandes projetos emblemáticos. As agendas mobilizadoras, que têm previsto investimentos na ordem dos 7,5 mil milhões de euros, com o incentivo do Estado de 2,9 mil milhões de euros, e também a famosa capitalização do Banco de Fomento. E aqui é talvez das componentes que mais abrangência tem em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável, o trabalho digno, a questão das infraestruturas, da inovação empresarial, da educação, que é também aqui um papel fundamental, porque permite também um desenvolvimento da investigação e desenvolvimento. E, portanto, não me deterei muito, mas a grande mensagem é que há um alinhamento muito relevante entre o Plano de Recuperação e Resiliência e os objetivos do desenvolvimento sustentável. O exercício que vos proponho a seguir é olharmos para os resultados do último relatório publicado pelo INE, da evolução entre 2015 e 2021, dos indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e depois olhar para aqueles indicadores que tiveram, eu diria, um retrocesso, ou pelo menos um crescimento não muito significativo, para perceber como é que o PRR pode contribuir. Esta é uma figura retirada do relatório do INE e, globalmente, Portugal está a trilhar um caminho positivo. Mais de 40%, isto naturalmente é medido pelos indicadores que foram escolhidos, como é óbvio, mais de 40% dos indicadores, e que estão a verde, ou já estão cumpridos ou tiveram uma evolução muito positiva. Naturalmente, cada círculo é cada um dos subindicadores dentro de cada um dos ODS. Mas, de uma forma global, há um trabalho muito significativo de estatística a fazer. Há muitos indicadores que não têm resultados em 2021 e, portanto, nós temos que recolher estes dados. Mas, de uma forma global, há aqui um trabalho muito relevante que tem vindo a ser feito e, portanto, há esperança. Esperamos que essa coordenação e, naturalmente, todos os embaixadores, todas as organizações têm desempenhado um papel fundamental. Onde é que nós precisamos de melhorar de uma forma significativa? No ODS 1, há 3 indicadores fundamentais, onde nós temos um retrocesso face a 2015. Por um lado, as despesas em termos de prestações sociais, a taxa de risco de pobreza e também o número de mortes atribuídas a catástrofes. Como é óbvio, aquele indicador está prejudicado pelos incêndios, mas, naturalmente, é um indicador que é objetivo. Está pelas inundações e, portanto, parece que era algo que estava ultrapassado, mas onde nós, desde 2015, tivemos um retrocesso. Onde é que o Plano de Recuperação e Resiliência pode atuar? Em primeiro lugar, na componente das prestações sociais. Há um trabalho muito de alargamento da rede social, o compromisso de emprego sustentável. Para vos dar uma ideia, neste momento, já é possível atribuir, e já está a ser atribuído, um selo de qualidade, ou um selo de igualdade salarial, às organizações que têm um diferencial, a nível europeu, é de mais ou menos 5% entre géneros. O Ministério do Trabalho decidiu atribuir em Portugal ao diferencial de mais ou menos 1%. Porquê? Porque a Segurança Social neste momento consegue recolher informação, fruto da melhoria dos sistemas de informação, em tempo real. A Segurança Social neste momento consegue recolher informação sobre se já se ultrapassaram ou não, em termos de contratos a termo, o tempo e se já expirou. E as organizações, as empresas, vão passar a receber uma informação automática a dizer, veja lá se há uma justificação que não nos dê e possa ser dada, ou então quer resolver a situação, ou então quer uma coima. Isso é tudo feito com recurso de inteligência artificial e com sistemas de informação. Mas dar-vos nota, por exemplo, em termos de investimento em sistemas de informação para a administração pública, nós estamos a falar de mais de 1.200 milhões de euros no âmbito do PRR. Isto é um investimento muito avultado. E ao nível das florestas ou das catástrofes, nós temos, sobretudo, 2 grandes medidas. Nós temos uma medida que
a medida da componente 8, que é dedicada às florestas, a criação de comunidades mais resilientes, a questão da aquisição de meios, a questão de criação de faixas de combustível, os condomínios da aldeia, que permitem ultrapassar esta situação. Depois, ao nível 2, temos os indicadores de anomalia de preços de alimentação, e nós soubemos o que é que a pandemia nos veio criar. Naturalmente, há um conjunto de agendas mobilizadoras na área da agricultura que podem ter aqui um impacto muito significativo em melhorar a oferta e em melhorar a inovação a nível agrícola. Depois, na área da saúde, nós retrocedemos na taxa de incidência da tuberculose, da hepatite B e também as fontes de águas inseguras. O número de mortes atribuídas a fontes de água inseguras e, por exemplo, na componente 9, que é a gestão hídrica, há investimentos significativos, desde a desalinizadora, por exemplo, no Algarve, passando por a melhoria do abastecimento de água, como a criação da barragem do Pisão no Alto Alentejo, onde tem aqui um papel decisivo na atribuição dos apoios. Ao nível da educação, a proficiência em leitura é talvez, naturalmente isso é medido pelo PISA, pelos resultados do PISA, onde nós temos aqui um trabalho significativo, e aquilo que está a ser feito ao nível da digitalização do ensino tem um contributo muito significativo e é relevante. Nós nos próximos 2 ou 3 anos vamos ter uma alteração profunda, vamos passar a ter, é o objetivo, apenas manuais digitais, vamos passar a ter exames apenas realizados em 2025, 2026 de forma digital. Eu não sei se têm a noção do que é a logística de fazer exames nacionais. A PSP é mobilizada para o país inteiro. O custo que isto tem é significativo. Claro que para isto nós temos que ter rede nas escolas e temos que ter computadores nas escolas, que é aquilo que está a ser feito. Depois, aqui já agora o ODS 5, aqui é mais difícil através do PRR, porque o PRR não pode obrigar as mulheres a candidatarem-se, nem os eleitores a votarem nas mulheres. Mas há um contributo significativo ao nível do ODS 4 da educação, que pode contribuir naturalmente para melhorar o acesso das mulheres à política, e isto é fundamental. E depois a intensidade energética no ODS 6, onde todos os projetos na área da descarbonização da indústria, da eficiência energética dos edifícios, da bioeconomia sustentável, têm aqui um papel fundamental. Nós temos mais de 2.500 milhões de euros dedicados a esses projetos, ao nível industrial, ao nível da administração pública. Já agora, um desafio aos membros da administração pública. Há um conjunto significativo de verbas, por exemplo, para melhorar as acessibilidades, algo que por lei já é obrigatório, mas em que as candidaturas dos edifícios de administração pública está muito aquém dos objetivos. Este é um desafio também de promoção da cultura, de promoção da informação, que os próprios dirigentes da administração pública têm que dar este passo de se candidatarem, porque existem verbas disponíveis para melhorar as acessibilidades. E aquilo que eu tentei fazer depois foi, porque o tempo urge, é criar esta matriz de correspondência entre os ODS e as diferentes componentes do PRR. E de uma forma muito telegráfica, claramente os objetivos, os ODS 8, 9, 11, 12, 13, também o 5, dar-vos nota de que o mecanismo de recuperação e resiliência tem como objetivo transversal melhorar as condições em termos de igualdade de género. Mas há muito poucas medidas no PRR em Portugal dirigidas de uma forma muito clara a esse objetivo. Deixem-me-vos dar o exemplo de Espanha. A Espanha criou, em julho de 2021, um guia que, desde os avisos até à implementação de cada uma das medidas, dá sugestões de como nós podemos promover a igualdade de género. Porque tem uma vantagem, porque permite medir desde a fase muito precoce quais são, eu diria, os resultados que nós podemos depois alcançar. Nas qualificações e competências, isto é muito claro, onde há objetivos dirigidos. Na componente 19 da administração pública, isto é muito claro, a promoção da igualdade de género, mas alguém me perguntava, mas como é que eu posso promover a igualdade de género nas infraestruturas, nas florestas? É mais difícil, mas há mecanismos onde isto pode ser promovido, começando imediatamente pela linguagem que se utiliza, ou pelos termos que se utilizam. Este é um trabalho permanente, mas que é
possível de realizar. Para vos tomar muito mais tempo, permitam-me só os principais desafios. O primeiro é a rapidez na execução. Nós vamos ter o ano de 2023, que é um ano-chave para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência. Porquê? De acordo com aquilo que está negociado com a Comissão Europeia, nós até a final do ano temos de ter todos os investimentos contratados. Pelo menos aqueles que naturalmente possam ser contratados. E isto é um desafio adicional. Se não houver reprogramação, isto vai exigir das organizações da administração pública, sobretudo, um esforço muito significativo. E, em alguns casos, não depende apenas da administração pública. Eu não posso obrigar as empresas a concorrerem aos concursos públicos. Elas têm que sentir que as condições são atrativas para se poderem candidatar. Portanto, este é um desafio muito claro. A reprogramação em curso é fundamental. Há uma notícia ontem de vários eurodeputados portugueses que acreditam que o Parlamento Europeu e depois a Comissão Europeia pode alargar esse prazo em um ano. Vamos ver se é possível ou não. Mas é fundamental a rapidez. Em segundo lugar, e aqui a articulação entre os diferentes atores é essencial. Perdoem-me aquilo que vou dizer, e há vários membros da administração pública presentes na sala. A lógica de quinta ou é diminuída e ultrapassada, ou eu garanto-vos que o Plano de Recuperação e Resiliência não é concretizado tal como está definido. O problema da demora das candidaturas não é um problema meu porque tenho falta de pessoal. É um problema de todas as empresas que estão há 325 dias, e eu sei o que estou a dizer, estão há 325 dias, à espera que sejam publicados os resultados. Ou nós nos articulamos, e há várias formas de articular. Eu não tenho que ter as pessoas todas do meu lado para decidir as candidaturas. Eu posso contratar para acelerar o processo. Esta é talvez uma das alterações mais profundas que o Plano de Recuperação e Resiliência veio trazer, ou as diferentes entidades públicas percebem que o problema é de todos, ou então dificilmente nós conseguimos ultrapassar os constrangimentos a que estamos habituados. E esta é uma mensagem muito clara que já passei publicamente uma ou duas vezes, que vamos escrever no relatório, que terei sempre a oportunidade de o dizer, porque é uma alteração profunda da forma de trabalhar entre os diferentes partes interessadas públicas e privadas. Depois é uma questão de comunicação e de impacto. Dei-vos o exemplo de como as entidades... Deixem-me-vos dar apenas esse dado. Existem 68 entidades responsáveis por executar o PRR. Mais de metade não publicita nos seus websites que têm investimentos do PRR. Acho que não é preciso dizer mais nada, pois não? Depois, uma questão de transparência, e o portal da transparência é aqui um instrumento fundamental. Por fim, os concursos desertos, que é um desafio muito grande que estamos a ter. As alterações legislativas hoje em dia já permitem, pelo menos, ir até mais de 20%, e isso é um trabalho muito significativo. E mesmo para finalizar, nós temos um desafio significativo de mão de obra em quantidade e, sobretudo, mão de obra qualificada para conseguir concretizar todos os projetos. Apenas um número: para concretizar todas as agendas mobilizadoras, o tal investimento de 7,5 mil milhões de euros, que mais de metade é privado, é necessário contratar mais de 2.500 pessoas qualificadas, pelo menos com um grau de licenciado, mas uma parte significativa com um grau de mestre e doutor. Este é um desafio que começa a ser sentido com muita preocupação por várias entidades. Há alterações legislativas, por exemplo, para atrair pessoas provenientes de países estrangeiros, que hoje em dia é mais facilitado, é mais célere, mas como dizia o engenheiro Mário Parra da Silva, se eu puder estar a trabalhar em Portugal, a ganhar 5 mil euros trabalhando em Portugal por uma empresa estrangeira, dificilmente vou aceitar receber 1.500 euros ou 2.000 euros trabalhando por uma empresa portuguesa que está aqui. Este é um desafio não apenas para as entidades públicas, e este é o desafio final que deixo, também para as empresas. Se as empresas não pagarem mais, naturalmente adequados à produtividade e às qualificações das pessoas, dificilmente vão conseguir reter as pessoas ou atrair as pessoas para esses mesmos projetos. E, portanto, com isso finalizo, agradecendo mais uma vez, colocando-me ao dispor das diferentes entidades que aqui estão e de todos os participantes para continuarmos
a trabalhar. Dou autorização que, naturalmente, partilhem a apresentação. Está o meu e-mail. Nós ainda não temos telefone, a contratação pública ainda não permitiu contratar um telefone e, portanto, vamos ver se será em breve. Muito obrigado. Pedimos apenas ao Pedro Dominguinhos para se manter em palco, para Mário Parra da Silva entregar o diploma de recondução de embaixador da Aliança ODS Portugal no ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, como vir e é um ODS grande 10. embaixador, e como embaixador deve ter o seu diploma. Ok, muito Porque obrigado. Um embaixador destes. Muito obrigada. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Passamos aos painéis temáticos. Vamos iniciar com o painel.